Queria só dar minha opinião aqui sobre esse assunto. Eu e a Cris estivemos no templo budista lá em Cotia. Não sei se vocês já foram lá alguma vez. É, eu não me lembro de nenhum lugar, inclusive centro espírita, em que eu me senti, que eu citei aqui outras vezes, de sentir tocar o divino, sabe? Nesse lugar eu senti, por razões diversas e tal, completamente diferente do lugar que eu citei da outra vez. Mas, e a gente falou aqui numa das reuniões que fizemos sobre a necessidade do centro espírita existir como representação de um templo, né? Mas essa sensação de tocar o divino dentro desse centro budista que estivemos lá, eu nunca senti em nenhum centro espírita, por exemplo. Eu acho assim, existe o líder mão na massa e, e existe o líder, o José vai poder corroborar o que eu estou dizendo, que é aquele cara que pensa o que ninguém está pensando, em que ele dá o direcionamento e fala assim, olha, vamos para cá, né? A ciência tem muito disso, ela tem a tendência de olhar para um problema e falar assim, eu vou tentar resolver o que ninguém está olhando, o que ninguém está vendo que é um problema. E eu acho que o líder religioso tem um pouco esse papel também. Tem o cara que é mão na massa, que é hands-on, que vai lá na trincheira trabalhar como o Júlio Lancelotti faz, mas tem o cara que é aquele que provoca a reflexão, que é descontente com o que está acontecendo e fala assim, não, isso precisa tomar outro rumo, isso precisa tomar outro caminho, que eu acho que é um pouco o que o Francisco está fazendo com a Igreja Católica, né? Não, é isso mesmo, Cid. Acho que é por aí. A ciência tem essa questão mesmo de você não só ter a reação, né? Você falou, uma massa é o cara que reage, a reatividade, mas tem muito da proatividade também. Vamos olhar o que ninguém olhou. É que a ciência, sim, a gente tem meio que quase que por obrigação sair questionando ou fazendo aí apologia ao nosso canal, sair contestando a torto e a direito. Acho que esse é um lado interessante do espiritismo, já que não é só ciência, não é só filosofia e religião, mas é ciência nesse aspecto. Vamos contestar. Vamos fazer como a gente costuma brincar, entre aspas, vamos fazer o advogado do umbral também. O contraponto é fundamental. Isso deveria ser em todas as religiões. Você, assim, ter esse espaço para se auto-questionar. E nesse ponto, eu acho que o Francisco, o Papa, né, o Bergoglio, ele, todo mérito. Ele, assim, vamos questionar. As encíclicas que ele, de vez em quando, publica são sensacionais. Muito bem, chegamos quase que nos finalmente aqui. Eu gostaria de primeiro pedir para vocês, se vocês tiverem mais algum nome para citar, por favor, o façam. E outra coisa é que eu acho que a gente podia concluir um pouco tudo que a gente apresentou aqui sobre o que essas lideranças que a gente citou, essas ações que a gente citou ao longo do nosso papo, e em que ponto elas se encontram com o espiritismo de hoje, do que a gente está vivendo hoje. Se a pergunta não for muito profunda e requerer alguma reflexão, Carla, você tem mais algum nome para citar ou quer fazer uma conclusão de tudo que a gente falou até aqui? Não? Eu acho que cada um de nós, né, temos um líder. E é interessante que nem todos falaram de líderes que não são do espiritismo, né? Então, se a gente for, a gente tem que pensar bastante no Chico, que eu acho que é uma pessoa muito humana, coração muito aberto, né? E um exemplo de vida para a gente, assim, se a gente escutar o Pinga Fogo, gente, é tão profundo aquilo, né? As discussões deles, as respostas que ele dava, e numa época que não tinha nem palavras, né, de coisas que iam acontecer, que ele não tinha palavras ainda na época para ele poder se expressar, como que era difícil.
É igual Kardec, eu estava falando para minha filha. Imagina você falar de eletricidade numa época que não tinha luz, né? Então, para eles, quando o espírito está muito à frente, é muito difícil, né? Para eles. Porque eles também não têm como se expressar. Então, eles têm que usar o que eles têm ali naquele momento, né? Para poder colocar para poder alavancar essa evolução, né? É difícil. E com relação, assim, a tudo que foi falado dentro do espiritismo, todos os líderes estão dentro do espiritismo, né? Porque, assim, o espiritismo ele é universal, ele é para todo mundo. Não é para religião, só para a religião espírita. Né? Nós escolhemos essa religião como a melhor para nós, mas ele é para todos. A gente vê muito espírita em igrejas evangélicas, né? A gente vê espírita no catolicismo, a gente vê espírita no budismo, e às vezes a gente não vê espírita dentro do espiritismo. Que eu acho muito estranho. Você vê assim pessoas que só falam do umbral, que só fala de... Vocês já ouviram falar de Robson Pinheiro? É tenso, né? Então você fala assim, gente, como que uma criatura dessa está dentro da nossa doutrina? Como que a Federação Espírita Brasileira deixa lançar um livro desses? Livros caríssimos, caríssimos. E aí você pega um livro lá do Emmanuel, que custa lá R$10, e pega um dele que custa R$60, que não fala nada. Só assusta as pessoas. Então, toda religião que leva a pessoa a consolar, que consola o outro, né, igual o Alexandre falou, do consolo. Às vezes, a caridade é você ir de encontro à necessidade do outro. Então, às vezes, o outro só precisa falar. Ele só precisa de um ouvido. O difícil é a gente saber qual que é a necessidade do outro. E aí você vê esse bando de gente que quer assustar as pessoas, que quer impor, que quer reter, que vai contra tudo aquilo que a gente está discutindo aqui. E que às vezes se torna líderes. Porque tem gente que gosta disso, né? Tem gente que adora ser assustado. Parece que precisa de um cabresto ali, né? Para poder seguir certinho. E é verdade, gente. Tem gente que precisa. Então, a gente vê assim como que Jesus, né, que é o nosso coordenador aí do nosso planeta, como que ele é bonito, como que ele respeita cada um. Eu não gosto do Robson Pinheiro ou os outros que a gente vê aí que só Jesus na causa, eu falo, né? Tem que caminhar com Jesus, porque só ele para entender. Mas ele respeita, porque ele sabe que é a partir dali que a pessoa aprende. Tem gente que precisa de castigo, né? Então, porque é através do castigo que ela aprende. Precisa ficar com medo, se sentir culpado. Só que Cristo não é nada disso, né? Como foi falado, a Cláudia falou, é libertador. O cristianismo é libertador. Tudo que liberta a alma, né? Faz parte do cristianismo. E todos esses líderes aí eles são cristãos. Mesmo alguns nascendo antes dele, né? Que foi o caso de Buda, né? Complementando aí o que a Carlinha tá trazendo, né? Na verdade, cabe até um programa inteiro. Eu mesma tenho vários líderes espíritas que eu admiro. Eu só não trouxe aqui nesse porque a gente tinha essa proposta de trazer de outras religiões, né? Mas eu tenho vários, assim, que eu admiro muito e que eu acho que fazem a diferença realmente para uma tendência melhor, uma coisa mais interessante, né? Eu vi um comentário só falando, né, quando a Carla diz assim, imagina você tentar explicar a eletricidade quando não existia, né? Aí eu ouvi alguém dizendo, eu não me lembro quem, que disse que é a mesma coisa que o Sherlock Holmes tentando explicar o Arthur Conan Doyle, né? São coisas assim que você não consegue, né? É difícil, né? Como que ele vai provar que existe o autor, né? Então, a gente está numa situação assim que a gente ainda precisa parar um pouco, refletir. Eu acho que o grande cerne de tudo isso é se a gente se tornar uma pessoa melhor, ouvindo quem quer que seja, né, e que traga uma palavra interessante, que faça, porque às vezes você escuta uma coisa, né, às vezes um salmo que você lê,
Às vezes uma pessoa que está comentando da religião, ou às vezes uma pessoa que sei lá, alguma frase que vai virar o seu chicletinho moral, como diz a Carla, né? Eu tenho tido durante esses dias alguns chicletinhos morais, né? Vem algumas coisas que eu escuto que falam, opa, isso daí é uma coisa que eu vou ter que, sabe, que eu vou dar mais atenção. E se eu der mais atenção e isso me tornar uma pessoa melhor, já está valendo, né? Então, às vezes não vem de um grande líder a transformação, porque também a gente tem que estar preparado para se transformar, né? E independe da religião, eu acho que as pessoas têm que ter ouvidos para ouvir. E às vezes a verdade vem de vários lugares diferentes, que não é só dentro da casa espírita, ou dentro da igreja católica, ou dentro da igreja evangélica, ou do templo, ou da sinagoga, enfim, né? Então, eu acho que quando a gente está livre, a gente está liberto, quando a gente está com o coração aberto, você consegue ouvir a beleza em tudo, né? Você consegue ouvir os ensinamentos, às vezes, de uma criança que está ali na pureza dela de estar observando as coisas. Então, a gente tem que ser líder de nós mesmos também, né, gente? Eu acho que isso é um ponto, né? A liderança também vem de nós. E se a gente aprender a se abrir, e se a gente aprender a ter ouvidos de ouvir, como Jesus dizia, a gente vai se tornar pessoas melhores e vai fazer um mundo melhor, né? Eu só queria citar um exemplo naquele documentário que eu te falei, que eu comentei há alguns dias, apresentado pelo Morgan Freeman. Ele fala exclusivamente sobre, num dos capítulos lá, ele fala sobre Jerusalém, e que o Muro das Lamentações está no Monte das Oliveiras, e por estar naquela posição, a briga religiosa existe ali por território, né? Então, o vale todo ali tem representatividade, tanto para o islamismo, tanto para o judaísmo, quanto para os católicos. E essa briga que existe hoje é uma questão que extrapola a religião, é mais política, mas é ilustrado aquele ambiente, a representatividade que tem para cada uma das religiões, que eu achei muito, muito bonito, muito interessante. José, quer falar alguma coisa a mais ou seguimos? Não, só para fechar, ele não é bem um líder religioso, mas assim, todo mundo pensa que ele tem uma religião, mas justamente o contrário, ele é ateu. E nesses tempos aí obscuros, né, eu costumo até brincar que acho que lembra até um pouco Idade Média 2.0, né, terraplanismo e tudo mais. Eu vi uma vez uma charge, inclusive, assim, eu tive esses cartazinhos nos posts, né, de trago o seu amor de volta. Me mandaram uma charge dizendo assim, trago a ciência de volta, e um dos nomes que estava ali, ele é ateu, diga-se de passagem, que é do Carl Sagan. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme Contato, baseado no livro dele, do romance dele, né, que justamente são dois personagens, né, a Jodie Foster sendo a Ellie, e aquele Matthew, daqui a pouco eu lembro o nome dele, o outro ator, ele faz um reverendo. E no fundo ele acaba até sendo um par amoroso no romance, mas assim, é interessante ver esse filme, que a gente puder assistir nesses tempos de obscuros. E lembrar que o Carl Sagan foi também um líder, mas assim, todo mundo pensa que ele é religioso, mas justamente ele era ateu. Mas do jeito que ele coloca a ciência, ele coloca a ciência de um ponto assim, do divino, aquilo que você falou, Cid, o divino te tocar, ele coloca a ciência de um ponto que você fala, meu, é Deus, está falando de Deus. Não, mas ele está falando da ciência. Mas lembrei dele agora, não sei porquê. Mas enfim, acho que era só isso. Não tenho nenhum nome para levantar aqui, mas eu tenho algumas colocações. A primeira delas é que eu sou extremamente curioso acerca do que prega as outras religiões, muito mesmo. Gosto de tentar entender, de ter contato. O meu problema é que eu tenho também, por conta disso, bastante receio, porque nós já passamos da era da informação e atualmente estamos na era da desinformação, né? Então eu tenho muito, muito medo, muito receio de pegar leituras que a gente acha fácil na web para fazer e ter alguma coisa realmente valiosa para entender. Mas eu acho que seria interessante, não sei, de repente, em algum dos
próximos programas aí, a gente trazer alguns representantes aí de outras religiões, alguma pessoa que não precisa ser o líder, obviamente, porque essas pessoas estão em outro patamar, mas alguém que conheça, que pratique de forma plena a religião para explicar para a gente. A questão não é bater o espiritismo contra, não é isso, mas para a gente entender, porque assim, o pouco que eu conheço de outras religiões, eu vou ser sincero, eu nunca vi nenhuma religião que prega alguma coisa diferente do amor. Nunca vi. Deve haver, mas eu nunca vi. Mas das que eu tive contato, são todas muito parecidas em relação ao que o Cristo deixou, né? O amor ao próximo, a caridade, o respeito, né? Então, você tem uma série de elementos que são muito parecidos e não poderia ser diferente, né? Então, não sei, se vocês conhecerem alguém que possa contribuir com a gente, de repente a gente pode tentar fazer convite para algumas pessoas que sejam mais acessíveis para participar aqui com a gente, para a gente poder entender um pouco mais. E só falando de forma bem rápida aí, não vou comentar sobre porque eu não sou conhecedor, para não falar besteira, mas eu gosto muito da Seishonoye, acho top o que a Seishonoye faz, o que a Seishonoye prega, né? Então, a gente não citou, e aí eu também desconheço líderes, mas certamente existe, e talvez a gente tenha um pouquinho mais de contato com isso também, né? Para enriquecer não só o debate, mas o nosso conhecimento. Da minha parte, eu gostaria de trazer mais informações sobre as religiões orientais, né? Todas elas, mas eu não consegui encontrar relação de líderes ou de pessoas que tivesse grande produção que eu posso olhar e falar assim, nossa, esse cara fala alguma coisa ou propõe um caminho que seria legal a gente olhar. Eu tenho aqui, inclusive, algumas coisas em casa de monges budistas tailandeses, escola de músicas de monges budistas na Tailândia, tem algumas coisas, o japonês, por exemplo, tem agora aqui no ABC, em São Paulo, tem um templo japonês aqui em Ribeirão Pires, recém-inaugurado, não tem um ano, que eu tenho curiosidade de conhecer também. Mas eu acho que a gente cumpriu um caminho aqui. E talvez não tenhamos atingido todo o objetivo que eu desejava quando propus essa discussão, mas acho que temos um caminho, que é justamente apaziguar, trazer o discurso de polaridade um pouco para baixo, sabe? Abaixar o tom. Quando a gente propõe discutir o outro, mesmo que ele pense diferente da gente, como o Alexandre disse, não é diferente, né? Se você lê na entrelinha, é a mesma coisa. Mas eu acho que a gente tem que ouvir, como a Cláudia sugeriu, todas as vozes. Isso não significa que a gente vá tomar uma posição diferente ou que a gente renegue o que o Espiritismo está dizendo. Inclusive, nosso nome é muito ranzinza, né? Ele para quem lê de fora, fala assim, esses caras estão propondo essa radicalização e tal. Acho que não, acho que é justamente o contrário. O fato da gente discutir, conversar, entender, cada vez mais vai nos levar para um caminho uníssono. Então, por esse aspecto, eu considero que a discussão hoje foi satisfatória. Agradeço a todos por participarem. Gostaria de convidá-los a deixar um like, se inscreverem no nosso canal, ouvirem os nossos podcasts e comentarem e divulgarem o que for possível para que a gente possa elevar cada vez mais a discussão.